Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Iniciaremos hoje um novo livro da Bíblia, o livro de Gálatas. O propósito do livro de Gálatas, escrito por Paulo, foi para auxiliar os cristãos da Galácia a resistir aos falsos mestres que pregavam que só era salvo quem acrescentava a fé em Cristo, o mérito humano da obediência à lei. Veremos neste livro a justificação diante de Deus ocorre exclusivamente pela fé. Veremos que a santificação na vida diária é operada pela fé por meio do poder do Espírito. Podemos confiar na mensagem de Paulo de que a salvação é pela fé e que ela não depende de obras. Que o evangelho da salvação pela fé é ensinado ao longo de toda a Escritura, que o legalismo nos faz desviar de Cristo e nos leva ao fracasso e mesmo ao julgamento, que libertar-se desse legalismo é a liberdade de viver para Cristo por meio do Espírito e, finalmente, que a salvação eterna é exclusiva daqueles que creem no verdadeiro Evangelho e vivem de acordo com ele. A carta de Gálatas foi escrita para lidar com problemas específicos de determinadas igrejas. Para entender a epístola, é preciso ter algum conhecimento da situação em que essas igrejas passavam. Pouco depois de os Gálatas terem aceitado o evangelho, surgiram alguns agitadores que atacaram o apóstolo Paulo pessoalmente e estavam pregando uma forma distorcida de cristianismo. É o tal do outro evangelho. É o outro evangelho que eles pregavam, exigia que os cristãos gentios fossem circuncidados como um símbolo de comprometimento com a salvação por meio das obras da lei. Esses indivíduos insistiam que os Gálatas deveriam crer não apenas em Cristo para a salvação, mas também praticar a circuncisão. Os Gálatas, por sua vez, demonstram interesse tanto pelos rumores sobre Paulo como pela nova forma do evangelho pregada pelos agitadores. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, estes já estavam no processo de deserção do verdadeiro evangelho e, por conseguinte, do próprio Deus. Queriam estar sob a lei e, mais especificamente, serem circuncidados. Essa transição para um outro evangelho não foi suave, pois logo houve a dissensão na comunidade. O propósito de Paulo, ao escrever essa carta, foi persuadir os Gálatas de que a circuncisão não é necessária para a salvação, pois a verdade do evangelho é que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Nós dividimos essa epístola de Gálatas em 6 partes e começaremos a ver a primeira delas. Veremos hoje o capítulo 1 de 24 versículos. Eu convido você a abrir aí a sua Bíblia no primeiro capítulo do livro de Gálatas. E vamos ler o primeiro capítulo. Faça aí uma leitura prévia antes de nos ouvir para saber do que estamos falando. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores, da igreja, do canal de vídeo das Semeadores, da Igreja Os Semeadores. Aproveite o momento agora e inscreva-se aí em nosso canal e já clica aí no sininho à sua esquerda, dando o seu like. Gálatas, como dissemos, foi escrito para auxiliar os cristãos da Galácia a resistir aos falsos mestres que pregavam que só era salvo quem acrescentava a fé em Cristo, o mérito humano da obediência à lei. Nesse capítulo 1, tanta coisa nos chamam a atenção em Gálatas, mas quero destacar alguns verbos na sequência que aparecem dos versos 15 ao 17. Separar, chamar, revelar, pregar, partir. Deus separou, escolheu Paulo desde o ventre materno e o chamou para revelar nele o Cristo, a fim de que ele pregasse, e assim partiu para cumprir sua missão sem consultar a ninguém. Assim nós também. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim. Ele separou nós desde o ventre e nos chamou, segundo o verbo, para revelar em nós o Cristo Jesus, a fim de que façamos o quê? A fim de que a gente pregue. E assim nós devemos partir também para cumprir a missão que o Senhor nos colocou sem consultar nada a ninguém. E não é assim? Não foi Deus quem nos separou?
e nos chamou e revelou em nós para pregarmos, e agora, conhecedores disto tudo, devemos obedecer e partir para lugares e povos que ainda não receberam o Evangelho. Deus te abençoe. Vá nessa sua fé e em paz. O prefácio, a primeira parte. Paulo se identifica como apóstolo de Jesus e saúda os seus leitores. Paulo começa a epístola com uma saudação na qual identifica a si mesmo e aos destinatários da carta. Sabemos, a partir de 15 referências em Atos de 7 a 13, que Paulo também era conhecido como Saulo. Contudo, nas cartas reconhecidamente de sua autoria, ele sempre se refere a si mesmo como Paulo, um nome romano comum. Ele se identificou como apóstolo. Essa palavra significa mensageiro. Em outra ocasião, Paulo usou-a para referir-se ao seu enviado Epafrodito, mas aqui ele emprega o termo para indicar a autoridade oficial de alguém que fala em nome de Cristo Jesus. Entre outros apóstolos com autoridades, Deus ordenou a Paulo que estabelecesse a fundação da igreja. Sua autoridade procedia do próprio Deus. Ele não era apóstolo de per si, também não da parte de homens, mas da parte de Jesus Cristo. Até mesmo em sua saudação, Paulo defende o seu apostolado como sendo de autoridade divina. Ao fazer distinção entre autoridade humana e divina, ele coloca o nome de Jesus Cristo no lado divino. Ainda que Jesus também fosse humano, conforme os versos 10 e 12, na sua saudação, o Deus Pai é quem ressuscitou dos mortos. É quem o ressuscitou dos mortos. Ele, Paulo, assim identificado, e seus irmãos companheiros saudam ou saudavam a igreja de Gálatas, com graça e com paz. Todas as cartas de Paulo começam com uma referência a essas duas bênçãos de Deus. Graça, que significa um ato de bondade não merecido. Paulo usava essa palavra com mais frequência do que qualquer outro escritor do Novo Testamento e atribuía a ela um significado teológico muito grande. Ele se refere a tudo que Deus nos deu em Cristo, sem que fizéssemos algo por merecer e sem condições de retribuir. Paz se refere ao relacionamento com Cristo, mediante a sua morte e ressurreição. É a paz que estabeleceu entre Deus e aqueles que creem no Evangelho. Quanto aos comentários de Paulo sobre o significado dessas duas palavras, veja também Romanos, no capítulo 5, nos versos de 1 a 2. A graça e a paz eram da parte de Deus, Pai, e do Filho, Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo. Ninguém lhe tirou a vida, mas ele voluntariamente a deu. Pelos nossos pecados, com objetivo claro, desarraigar-se deste mundo perverso. Ou melhor, desarraigar-nos deste mundo perverso. Essa expressão corresponde a uma designação judaica comum nos dias de Paulo para esta era, a era do pecado e do julgamento antes da vinda do Messias. Há um artigo teológico na Bíblia de Estudo de Genebra, em Hebreus 7, o plano das eras. Vale a pena você conferir. Se você não tem a Bíblia de Estudo de Genebra, adquira aqui conosco no canal da Semeadores, em nossa loja virtual, semeadores.com.br. Paulo associava a tradição legalista e pecaminosa de Israel à condição desta era, e chamou a atenção para o fato de Cristo ter vindo libertar o seu povo desta era e de seu legalismo. Essa expressão introduz o tema principal dessa epístola. Os Gálatas não devem se desviar do Evangelho de Cristo para o legalismo. Paulo encerra essa epístola com o mesmo tema, referindo-se ao valor da nova criatura, o que excede o da circuncisão. A segunda parte dessa divisão nossa é o problema. Vai dos versos 6 até o verso 10, depois de ele ter feito essa saudação. Na Galácia surge um evangelho falso e legalista que prega aos cristãos gentios a necessidade da circuncisão para obter a salvação. Isso era contrário ao evangelho de Paulo, que pregava a justificação exclusivamente pela fé. E qualquer pessoa que ensinasse outra coisa ou acreditasse em outra coisa estava correndo sérios riscos. Paulo identificou imediatamente o problema que afligia os Gálatas. Eles haviam começado a seguir falsos mestres que ensinavam outro evangelho. Paulo se opôs a esse falso evangelho e condenou aqueles que o seguiam. Ainda hoje há quem pregue outro evangelho e ainda diga que é a terceira revelação de Deus ao mundo enviado. Cuidado, viu?
Muito cuidado com esse outro evangelho que se pregam aí, que nem Jesus ressuscitou nesse outro evangelho, reencarnou. Muito cuidado, você pode estar em grandes apuros. A graça de Deus nos alcança por iniciativa e chamado de Deus, e não por causa de qualquer coisa que tenhamos feito para merecê-la. Provavelmente esses alguns que os perturbavam, verso 7 refere-se aos cristãos judeus de Jerusalém que insistiam que os gentios deveriam não apenas acreditar em Jesus Cristo para serem salvos, mas também se fazer circuncidar. Desse modo, assumindo o compromisso de observar as tradições judaicas como o caminho para a salvação. Muitas nuances dessa ideia foram espalhadas em grande escala entre os primeiros cristãos judeus. Paulo vai fundo nessa questão e não deixa dúvidas. Seja anátema todo aquele que pregar outro evangelho. Quer dizer, condenado eternamente, significando assim mesmo separado de Cristo. Romanos 9:3. Aqui as costumeiras ações de graças foram substituídas pela ameaça de maldição. A repetição da ameaça é um recurso usado para dar ênfase, versos 8 e 9. Os que exigem outras coisas além da fé em Jesus Cristo, independentemente de quão impecáveis sejam as suas credenciais, distorcem o evangelho, dando a ele um outro formato e significado. Os pregadores desse falso evangelho estavam sob a condenação de Deus. Os adversários de Paulo na Galácia atacavam não apenas o evangelho, mas também seu mensageiro, Paulo. Uma das acusações era que Paulo pregava uma forma fácil de evangelho que não exigia circuncisão nem obediência às leis do sábado e da restrição alimentar. A terceira parte começa no verso de número 11 e vai até o capítulo 2, no verso 21. São os relatos históricos. Muitos acontecimentos históricos apoiam a afirmação de Paulo de que o evangelho da salvação pela fé é pela salvação da fé, não pelas obras. E também é o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Paulo recebeu essa mensagem do evangelho diretamente de Cristo. Essa mensagem não teve origem humana. Há muitos outros que receberam também outras mensagens, não de Cristo, nem de Deus, nem do Espírito Santo, e fundaram filosofias, ciências e religiões, até de espíritos, a doutrina dos espíritos. Cuidado com o falso evangelho. Os líderes da igreja em Jerusalém confirmaram que Paulo pregava o verdadeiro evangelho. Paulo até mesmo corrigiu Pedro por causa da hipocrisia deste diante dos cristãos gentios incircuncisos. Veremos dos versos 11 do capítulo 1 ao capítulo 2, verso 21, esses relatos históricos. Paulo defendeu o seu apostolado e a mensagem do seu evangelho, relembrando vários acontecimentos históricos, o seu chamado e treinamento, a sua visita aos líderes de Jerusalém e o seu conflito com Pedro quanto à condição dos gentios. Isso formará também as nossas divisões propostas dentro dessa parte, que é a terceira. Vamos ver a primeira sessão, o chamado e o treinamento, dos versos 11 ao 17. Paulo explicou que havia recebido o seu apostolado e a mensagem do seu evangelho diretamente de Cristo Jesus e não de qualquer lugar ou outro. Paulo se defendeu da acusação de seus adversários de que havia se rebelado contra os apóstolos de Jerusalém, que lhe haviam dado a autoridade que afirmava possuir, dizendo que sua autoridade procedia somente de Deus e que os líderes de Jerusalém apenas a confirmavam. Paulo esclarece que não recebeu o evangelho de pessoa alguma, nem lhe foi ensinado por homem algum. Pelo contrário, ele o recebeu diretamente de Cristo, por revelação. A perseguição que Paulo fazia à igreja antes de seu chamado era bastante conhecida entre os primeiros cristãos. O próprio Paulo envergonha-se profundamente dessa sua era no passado, embora considerasse isso como evidência de que a graça de Deus pode vencer até pecadores, os mais rebeldes. Paulo gostava de mostrar a seus adversários que ser judeu, mesmo um judeu zeloso, não era suficiente para ser salvo. Paulo considerava a sua própria experiência como prova de que o zelo pela lei não pode salvar. Paulo evocava conscientemente o chamado de Jeremias, no capítulo 1, verso 5, e talvez do servo Isaías, capítulo 49, verso 1 e 5, os quais foram chamados para serem mensageiros de Deus entre os gentios, como ele também.
Paulo estava consciente de que o seu apostolado dava continuidade às tradições proféticas do Antigo Testamento. Paulo ressalta que foi chamado pela sua graça. O chamado de Paulo para ser apóstolo, assim como a fé que todos os cristãos possuem, assim como essa fé, o chamado de Paulo a fim de que todos os cristãos possuem era resultado dessa graça. E antes de nascermos e desse modo, antes que pudéssemos vir a fazer qualquer coisa, boa ou má, Deus escolheu nos agraciar com a fé. Ninguém pode adquirir o chamado de Deus. Isso se trata de um dom gratuito. Então Paulo estava consciente de que seu apostolado dava continuidade às tradições proféticas do Antigo Testamento. E ele ressalta que foi chamado pela sua graça. Antes de nascermos, e desse modo, antes que pudéssemos vir a fazer qualquer coisa, boa ou má, Deus escolheu, assim, nos agraciar com a fé. Ninguém pode mesmo adquirir esse chamado. Isso se trata de um dom que é o dom gratuito. As palavras gentios e nações, verso 16, são traduções do mesmo termo grego. Os escritos judeus usavam essa palavra para se referir a qualquer pessoa que não fosse judia. Paulo foi chamado para pregar aos gentios, mas não considerou isso como um mandamento para pregar exclusivamente aos gentios. Em Atos 13, do capítulo 13 ao 28, ele muitas vezes pregou aos judeus. E passagens como Romano 1, de 14 a 16, 9, de 1 a 5, e 1 Coríntios 9, de 9 e 20, demonstram que ele também se esforçava por evangelizar também os judeus. Obviamente, Paulo se encontrou com Ananias 3 dias depois da sua conversão. Contudo, a palavra traduzida como consultei indica a ação de apresentar algo a alguém ou submeter alguma coisa à aprovação da outra pessoa. Paulo certamente não consultou Ananias neste sentido. Antes, o papel de Ananias foi o de batizar Paulo e confirmar, assim, o seu chamado para pregar aos gentios. A conversão e o chamado de Paulo aconteceram perto de Damasco, e ele passou vários dias em Damasco depois da sua conversão. Jerusalém era o centro cultural e religioso da antiga Israel e das nações vizinhas, bem como o lar de Tiago, de Pedro, de João, que tiveram uma participação considerável em Atos e Gálatas como líderes da primeira comunidade cristã judaica nessa cidade. Paulo enfatizava que o seu chamado para pregar aos gentios procedia de Deus e não dos líderes da igreja de Jerusalém. A Arábia era governada pelo rei Nabateu Aretas IV, que disputava com Roma o controle de Damasco. Na época da conversão de Paulo, o governo de Aretas controlava a cidade e aparentemente fornecia auxílio aos judeus irritados em seus esforços para assassinar Paulo. A seção B, os líderes de Jerusalém. A partir do verso 18 até o próximo capítulo, verso 10. Essa questão dos líderes nós estaremos vendo. Paulo confirma a sua autoridade como apóstolo ao relatar o seu relacionamento com os apóstolos também em Jerusalém. Paulo relembra dos versos 18 ao 24 o seu encontro inicial com Pedro e Tiago e a calorosa recepção que seu apostolado recebeu das igrejas. Os 3 anos que fala, verso 18, refere-se aos muitos dias de Atos 9, 23. Paulo menciona esse período para mostrar que o seu treinamento sob a tutela de Cristo foi comparável ao treinamento que os apóstolos receberam durante os 3 anos do ministério terrestre de Cristo. A primeira viagem de Paulo a Jerusalém, depois da sua conversão, foi para Jerusalém para avistar-se com Cefas. Essa frase traduz uma palavra que significa fazer uma visita a alguém com o propósito de obter informações dessa pessoa. Paulo pôde ter entrevistado Pedro sobre a vida e os ensinamentos de Jesus durante aqueles 15 dias que ficou com ele. Verso 18. Cefas era o nome aramaico de Pedro e que Paulo usava no grego. Tanto Cefas quanto Pedro significam pedra. Ele também não vira outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Devemos fazer distinção entre esse Tiago e o discípulo de Jesus que esteve com frequência associado com Pedro e João nos evangelhos e que foi assassinado por Herodes durante os primeiros dias da igreja. Tiago, irmão do Senhor,
não creu em Jesus no início, João 7,5, mas se converteu mais tarde, talvez como resultado de ter visto o Senhor ressurreto, lá em 1 Coríntios 15:7. Ele somente viu esses dois apóstolos e dali seguiu para a Síria e a Sicília. Paulo retornou a Tarso, a cidade mais importante da Sicília. A Sicília Oriental, a região onde se localizava a cidade de Tarso, estava sob a administração da província romana da Síria no início do século I. A junção dessas duas regiões por Paulo está rigorosamente correta. Esse Tiago que nós falamos que foi assassinado por Herodes era irmão de João, o discípulo amado de Jesus. Paulo poderia estar se referindo, verso 22, quando diz que não era conhecido pessoalmente, a província romana da Judéia, que incluía a Judéia bíblica, Samaria e Galiléia, ou a região menor da Judéia bíblica. Jerusalém estava localizada na Judéia bíblica. Gálatas 4:1 começa dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte do homem, de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Essa saudação é forte. E o verso 24 desse capítulo 1, que essa saudação é forte, diz: e glorificavam a Deus a meu respeito. O último verso desse primeiro capítulo fala de pregar a fé. No verso 23, diz assim: ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir. Então, esse último verso do capítulo 1 fala de pregar a fé. Você tem sido reconhecido por ser aquele que prega a fé? Se não, acho melhor você rever as suas crenças, os seus valores e os seus objetivos. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 2 do livro de Gálatas. Veremos: Cristo vive em mim. Cristo vive em ti. Cristo vive em nós. Gálatas 2. Amanhã não perca. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, do canal das Semeadores da Igreja Os Semeadores. Clica aí no nosso canal e já se inscreva também no sininho aí à sua esquerda e já dê o seu like ajudando o nosso canal. A parte escrita, grátis, você não paga nada. Jamaisdesista.com.br. Também temos a nossa loja virtual, Os Semeadores. Lá você adquire bíblias, materiais, livros, apostilas. Se quiser nos ajudar, está aí. Oportunidade de você comprar, ser abençoado e abençoar a nós. Nosso programa de rádio está totalmente grátis. Está à disposição também. Programa de rádio, nós temos todas as quartas-feiras, Palavra de Vida no Momento Missionário com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia, e que será transmitido em breve na igreja, na QNA 30 Lote 7, no centro, em Taguatinga, na Avenida Comercial Norte. A todos um bom dia, fiquem com Deus e, como dissemos sempre, hein? Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.